Olá, graça e paz. Quero compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus. Quero falar sobre a verdade que liberta. E eu tenho certeza que estarei compartilhando algo que vai de encontro às suas indagações. Visto que estamos sempre nos deparando com algumas contradições do comportamento humano, existe no mundo atual uma decadência absurda no tocante ao conceito da moralidade. Até mesmo a libertinagem, ela está buscando de todo jeito ser sinônimo de liberdade. E sobre esse desvio dos valores humanos nós vamos falar um pouco a respeito. E eu quero usar como base o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, um versículo bem conhecido de todos, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em se tratando de conhecer a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que tira o homem da escuridão, da ignorância, a fim de que ele seja uma nova criatura, a gente espera realmente ver esses acontecimentos agradáveis, transformadores, eficientes na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estudam a Bíblia, ensinam a Bíblia, pregam a Bíblia, escrevem sobre a Bíblia, muitos livros, muitas literaturas, e não se cansam de abordar vários assuntos concernentes às Escrituras Sagradas, a Bíblia, um conteúdo de verdades. Mas será que essas pessoas, todas elas que estão compartilhando a Bíblia, conhecimentos profundos da Bíblia, elas são libertas? Elas são livres? Obviamente que não. Deixa eu dizer uma coisa. Eu posso te conhecer, posso saber o teu nome, posso conhecer também o teu sobrenome, saber tudo de você, saber os teus gostos, saber onde mora, saber a cor da sua pele, saber o cabelo, o tipo de shampoo, algumas referências a teu respeito. Mas se eu não conviver com você, eu ainda não te conheço. Conhecer a verdade significa conviver com a verdade. Ser íntimo da verdade. Olha, eu só posso te conhecer se eu, por acaso, comer 1 quilo de sal junto com você. É verdade? Assim, de fato, eu vou te conhecer. Então, nós precisamos, na verdade, ter um certo convívio para conhecer. Conhecer a verdade, a fim de que a verdade possa nos libertar a profundidade neste assunto. Não é simplesmente conhecer referências da verdade, mas que senão está dentro do contexto desta verdade. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade que liberta. E o mesmo diz que está, batendo no nosso coração a fim de que possamos abrir e ele entrar e cear conosco. A intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, precisa ser uma realidade. Então eu quero falar muito mais profundamente a respeito da verdade. Quero falar sobre as 3 faces da verdade. Quero falar sobre a verdade, sobre os fatos, a verdade sobre si mesmo e a verdade sobre Deus. São as 3 faces das quais você, eu, nós precisamos conhecer e admitir como verdade que liberta e que nos posiciona perante Deus e perante nós mesmos. A verdade sobre os fatos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz: ninguém pode contra a verdade senão pela verdade. A grande realidade é que nós precisamos entender que as coisas são como de fato elas são. Eu costumo dizer que a verdade é como um espelho que reflete a imagem exata das coisas.
Eu tendo um objeto que seja azul, o espelho não vai refletir uma outra cor, que senão exatamente aquela cor. Tendo um objeto que é de uma forma, o espelho não me dará outra forma. Enfim, o espelho reflete com exatidão a imagem, de modo que assim é a verdade. E você precisa admitir, assumir a verdade como de fato são as coisas. Você quer ser verdadeiro? Então esquece as deduções, pressuposições, pré-julgamento, desconfianças por aparências ou coisas aparentes. Quer ser realmente verdadeiro, de fato verdadeiro? Então, observe, examine, apure, pesquise, apalpe, esmiúce para dar o veredito final das coisas e quaisquer que sejam as situações. De fato, você tem que ter tudo diante de si apuradamente, com muita clareza. Não pode usar da verdade com deduções, com imaginações, com lógicas sem lógica, porque a verdadeira apuração ela está não no conceito, mas na observação, na pesquisa. Então, a verdade é assim. Quantas pessoas que assumem uma doutrina, assumem uma posição apoiada exatamente em suas próprias concepções, em seus próprios conceitos, quando, na verdade, elas deveriam ver, observar, examinar, compreender e admitir dentro de uma questão muito clara, não aquilo que elas resolveram dentro de si, de suas concepções. Por isso, muitas religiões, por isso, muitas seitas, por isso, muitos caminhos, porque são caminhos de deduções e não caminhos de verdade. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 30, ele diz: escolhi o caminho da verdade, propus-me a seguir os teus juízos, Senhor. Então, esta é a verdade sobre os fatos. Você precisa ter tudo diante de si com muita clareza, que vai além da percepção. É o veredito final pelo exame, é o veredito final pela pesquisa, é o veredito final pelo que apalpou, enxergou, percebeu e ficou esclarecido a respeito da verdade dos fatos. E como diz aquele ditado, contra fatos não há argumento. Então precisa ter realmente diante de si a clareza dos fatos. Sobre a verdade a respeito de si mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, na parte A do versículo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A verdade sobre si mesmo é importante demais para que você não esteja mentindo para você. A honestidade para com seu próprio comportamento e para saber exatamente qual é a sua força, suas limitações, suas dificuldades, isso tudo é importante. Como que você vai confessar alguma coisa para Deus de um agravo, de um problema, de uma impotência na sua vida, se você não detectar? Como que você pode querer mudar, corrigir a sua vida, se você não pesquisar a sua vida, se está ou não de acordo com a vontade de Deus? Então é necessário que haja esse tipo de comportamento. Por isso que lá em 2 João, segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 8, diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Olhai por vós mesmos. Por isso que o Senhor também falando lá em Isaías, capítulo 55, no versículo 7, diz: deixe o homem os seus pensamentos ruins, seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Então, deixa os pensamentos, olha para o que você está pensando, olha aí a sua imaginação, olha para dentro de você, observe como você está, e é desta maneira que você vai sofrer uma mudança, admitindo o seu agravo, o seu problema, a sua enfermidade, a sua doença interior, e confessando-as ao Senhor Deus, e você será livre pelo poder da verdade.
Quantas pessoas não mudam, não modificam, não procuram melhorar porque acreditam que são de um jeito, acreditam em mentiras sobre si mesmas, não são honestas consigo mesmas. O exame da própria vida, conhecer a si mesmo, a verdade sobre si é fundamental, é importante. Então, essa é outra face da verdade. Confessar a Deus o que você é, o que você tem sido, quais os seus procedimentos, o seu pecado, a falta de verdade, a falta de firmeza, a falta de comportamento adequado que agrade a Deus. E a outra face da verdade seria a verdade sobre Deus. A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, o seguinte: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade. Olha bem, Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Esse é o teu Deus, o Deus da verdade, o Deus Todo-Poderoso. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor Jesus também faz uma oração maravilhosa, na oração sacerdotal do capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós precisamos ter um encontro com a verdade. Deus vivo e verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, quer cuidar de você. Aprenda a respeito de Deus. Conheça as verdades de Deus, conheça os procedimentos de Deus, conheça o caráter de Deus, conheça a personalidade de Deus, conheça toda uma atitude desse Deus magnânimo, poderoso, imutável, excelso, soberano. Conheça o Deus que não muda, o Deus que disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Conheça Deus, conheça a verdade de Deus. Proceda diante de toda a verdade que liberta. Seja você livre pela verdade. Seja você abençoado pela verdade. Seja você rendido à verdade. Seja você resgatado pela verdade. Não se deixe levar jamais pela mentira, pelo engano da vaidade humana, porque ninguém poderá salvar você. Ninguém poderá libertar você, que senão o Deus vivo e verdadeiro. Com sua graça e misericórdia virá ao teu encontro e irá te abençoar. Por isso que a Bíblia diz que a sua verdade, ela é escudo e broquel. Compreende isso? Verdade como escudo, porque protege. E broquel porque ampara. A verdade de Deus vem abraçando o ser e livrando-o de todo o mal. Admita a verdade de Deus. Admita a verdade revelada. Admita toda a verdade proveniente de Deus, porque você não tem como lutar contra ela. E a Bíblia também diz que a misericórdia e a verdade se encontram. E a justiça e a paz se beijarão. Está em Salmo 85, versículo 10. É importante você entender isso, que quando a misericórdia e a verdade se encontram, há uma harmonização. Quando você fala para Deus, tem misericórdia, dizendo-lhe a verdade, ele vem com toda a sua justiça e toda a paz. Te ampara, te abraça, te protege e te livra de todo o mal. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abrace esta verdade. Seja você abençoado, em nome de Jesus, graça e paz.